Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Nós vamos ler dois textos hoje. Então, primeiro, Atos 13, do versículo 1 ao 3. Isso. O tema dessa noite da palavra do Senhor é mais que crentes, discípulos de Jesus. Então, nós vamos aprender hoje, esse mês de novembro, nós estamos falando em ser discípulos de Cristo, o Senhor, e ser discípulos que tenha multiplicação na igreja local. Então, hoje eu gostaria de nós falarmos disso, ser discípulo de Cristo e a multiplicação. Que multiplicação é essa? Que crescimento é esse? Então, nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Abriu a sua Bíblia no celular ou na Bíblia impressa, se você não tem nenhum nem outro, acompanhe aqui no telão. Então, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Vamos lá, então? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Até aqui, o texto aqui nos ensina, na igreja de Antioquia, enquanto os discípulos estavam fazendo o quê? Orando, adorando. Quem que separou Barnabé e Paulo para a obra? Quem? O Espírito Santo. Deus separou eles. Vamos agora, vire a sua página para frente, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Então, eles estavam na igreja, orando, adorando, o Espírito Santo separa duas pessoas para fazer a obra. Vamos descobrir agora o que aconteceu. Todo mundo achou? Atos capítulo 14, a partir do versículo 21. Acompanhe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Amém? Até aqui, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Jesus, graças nós te damos por essa noite. Obrigado, Pai, por nós estarmos na tua casa, casa chamada casa de oração. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações que já tivemos, Pai, e agora clamamos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale, Pai, aos corações, que todos sejam alimentados por Ti. Senhor, neste momento, Pai, que toda preocupação seja, Pai, ser alimentado por Ti. Tira, Pai, outras preocupações,
Tira, Pai, as angústias, tira, Pai, o que está tirando o meu irmão de estar focado agora na Tua palavra. Repreendemos a ação em nome de Jesus, para que o Senhor seja louvado e glorificado. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode colocar o primeiro slide, já colocaram, obrigado. Então, hoje, nós vamos aprender mais que crentes, discípulos de Jesus. Por que esse tema provocativo para nós? Por que nós vamos falar disso, mais que crentes? Ser crente está bom. Sou crente, está bom demais. Não preciso mais aprender, falar de ser discípulos, não preciso mais dessas coisas, porque do jeito que está bom. É isso que eu gostaria hoje de nós meditarmos. Para você estar aqui hoje na casa do Senhor, alguém ministrou a palavra para você, concorda comigo? Alguém convidou você para ir para a igreja, e você veio aqui à casa do Senhor. Então, o Evangelho chegou a você por alguma pessoa que foi instrumento de Deus, então por isso que você está aqui hoje. Essa pessoa, talvez seu pai, sua mãe, seu amigo, namorado, esposa, enfim, ela cumpriu algo da palavra do Senhor, ela obedeceu a palavra do Senhor, ide, pregar e fazer o quê? Aí que nós vamos hoje aprender. Nós temos sido exemplos, nós temos exercido o que a palavra de Deus pede para nós sermos discípulos, nós temos feito, temos agido, temos praticado a ser discípulos. Pastor, eu venho para a igreja de domingo à noite, eu vejo meus irmãos, abraço no momento da oração, oro até por eles. Queridos, é muito mais que isso. É muito mais que isso. É muito mais do que você vir para a igreja, é muito mais do que muitos entendem como a religiosidade, ter uma agenda fixa de ir para a casa do Senhor. É importante? Claro que é. É o suficiente? Claro que não. Você é muito bem-vindo a essa casa. Você membro, você visitante, você que está vindo para essa casa, está vindo de outra igreja, talvez outra denominação, você que vai se batizar, todos são bem-vindos, porque a casa do Senhor é para todos, amém? E nós nos alegramos quando vemos a igreja e ela está com o auditório lindo como está hoje. Nós nos alegramos quando pessoas vêm para a casa do Senhor, nós nos alegramos quando pessoas são batizadas. Mas não para só por aí. O trabalho do Senhor continua, e nós vamos hoje falar de ser discípulos. O tema hoje é para a gente também falar de crescimento, ser discípulos, falar de crescimentos, para que tenha multiplicação na igreja local, crescimento na igreja local. Mas como que eu vou falar de crescimento? Bom, tem dois lados. Vamos para o lado mais bonito, mais tranquilo, mais confortável. Hoje, muitos aqui têm acesso à internet, alguns que têm uma habilidade a mais na tecnologia, faz um cartaz, divulga, tem um procedimento chamado tráfego pago, você paga as plataformas digitais para que o seu cartaz, o seu anúncio, chegue às pessoas que não seguem você, e por aí vai para milhões, milhares de pessoas, depende do seu capital, do que você investe, vai para muitas pessoas. Tem também algo que chama Turbina Post, então você pode turbinar também, pagar, e a plataforma digital vai levar o seu anúncio para muitas pessoas. E aí você pode fazer um cartaz, vamos à igreja, vamos adorar ao Senhor, e você pode mandar esse cartaz para milhares de pessoas que você não conhece, nunca viu falar, não sabe da origem, não sabe de nada, mas esse cartaz chega nessa pessoa. É só cartaz? Claro que não, nós podemos pegar um influencer, uma pessoa que fala bem,
Se tiver um rostinho bonito, é melhor ainda. E mesma coisa, vamos para o tráfego pago, vamos turbinar, e esse vídeo vai também para milhares de pessoas. O resultado pode ser algo assim, extraordinário aos nossos olhos falando. Se nós investirmos nisso, talvez aqui precisamos de 3 cultos, porque pode bombar aqui a casa do Senhor e encher, lotar, e vai crescer, e a gente pode se entender, e falar assim, nossa, a casa de Deus está cheia, está lotada, e a gente pode se enganar com algo. Essas pessoas que vêm para a igreja, que estão vindo para a igreja, elas têm uma intimidade, um conhecimento, um relacionamento com Cristo Jesus, já teve experiência com Cristo Jesus, conhece o Senhor Jesus, ou está vindo para a igreja por vir, uma atitude religiosa, e nunca ouviram falar do Senhor Jesus, nunca tiveram uma experiência. Se for agora, essa parte final da minha pergunta, nunca tiver experiência, vem com uma atitude fixa de agenda, aí tem outro nome, inchaço. E cá entre nós, quantas igrejas estão inchadas, cheio de gente, mas com pouca experiência com Cristo, pouca experiência com a leitura da palavra, pouca experiência de orar, pouca experiência no Senhor. Isso que a gente tem mais hoje nas igrejas, ó, inchaço. Mas pastor, como que as pessoas vêm para a igreja, louvam ao Senhor, oram, escutam a palavra do Senhor atentamente e nada acontece com essas pessoas? Sai da igreja, já vão para os lugares que não edificam, lugares das trevas. Na segunda-feira, ninguém conhece essa pessoa só fala coisa ruim, coisas ímpias. O que tem mudado na vida das pessoas? Por que essas pessoas que estão na casa de Deus não têm uma experiência profunda e glorificam a Deus e são realmente discípulos para que possa ter um crescimento sadio na casa do Senhor, para que possa realmente ser essa palavra discípulos? Por que isso muitas vezes não acontece? Porque dentro de uma plenária assim na igreja, nós temos 300, 400 pessoas, depende da casa, 1.000, 10.000 pessoas. Por que muitos vão para a igreja e não têm relacionamento? Muitas vezes nem são salvos, mas estão com Maria, vai com as outras. Por quê? As atrações do mundo têm tirado a atenção ao foco principal de muitos de nós. E o nosso foco principal tem que estar no Senhor Jesus. As atrações do mundo têm tirado muitos adolescentes, jovens, casais, adultos, da experiência com Cristo. As pessoas têm se desviado com muita tristeza. E quando a gente fala assim, crescimento da igreja local, vamos para o lado de crescimento de discípulos ou vamos para o lado de inchaço? Qual que é mais fácil? Vou ser sincero com você, o inchaço é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Principalmente agora que há diversos dons, talentos musicais, nós podemos um dia ter rock, outro dia ter samba, outro dia ter outro tipo de ritmo, e está muito gostoso, e por aí vai. Então, é só a gente investir nessas coisas, e o inchaço vai crescer, crescer, crescer e crescer. Vamos para a viagem missionária, vamos fazer missões, vamos cumprir o ID, aí muitas pessoas não se preparam, não oram, não se consagra e vai de qualquer jeito, e aí o inchaço continua. Eu estou até indo no evangelismo, estou até cumprindo o ID. Paulo e Barnabé foram a pedido de quem? Quem que separou eles? Quem? Para o Espírito Santo separar eles, o que eles estavam fazendo? Adorando, jejuando, orando.
Deus, Ele não faz de qualquer jeito. Ele não espera que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Ele espera o melhor da minha vida e da sua vida. Ser discípulos do Senhor é aquele versículo do Evangelho de João 3,30, que Ele cresça e que eu... Se esse versículo não fazer ser uma verdade nas nossas vidas, nós vamos muito para o lado do inchaço, crescer, crescer, crescer. Ser discípulo do Senhor é que seja feita a vontade do Senhor e não a minha vontade. Que seja feita conforme o Senhor quer e não conforme o que eu quero. Muda muita coisa, queridos, muitas coisas mudam, só desse início. Passa um slide, por favor. Peço desculpas para você que está no fundo, mas eu vou ler aqui, até para as pessoas perto também, a letra está pequenininha. Primeira frase diz assim: a multiplicação da igreja não acontece apenas quando líderes são enviados, mas quando discípulos assumem sua responsabilidade no discipulado. Muitas pessoas se enganam que o discipulado pertence só ao pastor, pastora, ministros, evangelistas. Muitas pessoas caem nesse erro. O discipulado é só para essas pessoas. Engano seu. Fazer discípulos é para todos os que creem no Senhor Jesus. Para você que teve uma vida transformada pelo Senhor Jesus, alguém foi discípulo do Senhor e levou a palavra para você. Parou aí? Claro que não. Continua. Continua até quando, pastor? Até quando Cristo voltar. Mas eu já fiz faculdade, eu já casei, esse negócio de ser discípulo é até quando? Até quando Cristo voltar. Para vir buscar a sua igreja, é até Cristo voltar. Mas esse negócio, essa palavra discípulos, o que significa isso? Como que eu posso ser um discípulo, uma discípula de Cristo? Como que eu posso ser? Fazendo a vontade de Deus, e não a sua vontade. Pegando a sua cruz, e seguir a Cristo, todos os dias. É dessa forma que um discípulo começa a caminhar, começa mesmo a louvar ao Senhor. Vai me dizer então que nos casais também é a mesma coisa. Como que eu vou ser um discípulo do Senhor no meu lar, no meu casamento? Como? Sujeitando ao outro maior do que você mesmo, amando, respeitando. Ser discípulo, igreja, é para todo lugar, para toda ocasião, para aonde você estiver. Não é só na igreja de domingo. Paulo e Barnabé foram instrumentos de Deus, que não apenas receberam a palavra, mas se dispuseram a ser usados por Deus para discipular e multiplicar discípulos. O discipulado é um processo contínuo de crescimento na fé, de fortalecimento espiritual e de expandir o reino de Deus. Se você vai para alguma ação missionária, você sabe que Cristo continua transformando vidas. Mas o que eu gostaria de falar nessa noite, ainda é mais do que ir. É mais do que cumprir o ID. É mais ainda. Sabe por que eu gostaria de falar nessa noite? Porque Paulo e Barnabé, eles saíram de Antioquia para obedecer ao Senhor, foram fazer a obra, ganharam mais vidas para Cristo, formaram mais discípulos, mas depois de cumprir o que o Senhor queria para a vida deles, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para Antioquia. Depois você lê o texto com calma que nós lemos. Eles voltaram para Antioquia.
reuniu a igreja, contaram para a igreja que as coisas que eles fizeram no Senhor, e continuaram caminhando com as pessoas, ensinando, exortando. Para quê? Para ficarem firmes na fé. Querido irmão, querida irmã, precisamos sair do conforto, do comodismo. Precisamos investir tempo para obedecer à voz do Senhor. Aquela pessoa que você já levou a palavra, já ensinou, já pregou, já convidou, é hora de investir tempo para essa mesma pessoa, até essa pessoa ser um discípulo do Senhor, uma discípula do Senhor. E isso requer de nós, a nós olharmos para o reino e falarmos: Senhor, mais do Senhor na minha vida, mais do Senhor na minha vida. Hoje, na atualidade, nós queremos mais para nós mesmos. E o meu sonho, e a minha vontade, e o que eu quero para a minha vida, aonde que fica isso? Você pode sonhar, queridos, você pode almejar várias coisas, mas o principal tem que estar o Senhor na frente. Você pode ter toda profissão, mas precisa exaltar ao Senhor, precisa glorificar ao Senhor. Tudo que você fazer, que vocês possam fazer para a glória de Deus. Por que que muitas igrejas estão inchadas e poucos discípulos? Por quê? Por que que os divórcios crescem? Por que que os pais e filhos estão precisando de mais união, desrespeitando? Por que que isso está acontecendo? Porque não estamos sendo discípulos de Cristo Jesus. Temos um outro entendimento, mas não da palavra do Senhor. A igreja de Antioquia estava composta por uma comunidade cristã, líderes comprometidos com a obra do Senhor. Quando o Espírito Santo chama Barnabé para uma missão especial, a igreja não hesita em enviar os dois, orando e jejuando por eles. Eles não apenas são missionários que pregam, mas discípulos que plantam. Está falhando aqui, se alguém puder trocar. Está falhando aqui, está saindo a voz e está... Em Atos, capítulo 14, vemos o impacto direto do discipulado. Eles não apenas pregam, mas confirmam a fé dos discípulos. Levantam líderes locais e asseguram que a obra de Deus continue a se multiplicar. Muito obrigado, Luan. Aprendemos, queridos, que não é o suficiente pregar, é preciso ensinar, cuidar, confirmar a fé. Essas pessoas que nós temos pregado, ministrado, nós temos continuado a trabalhar com elas, precisamos. Queremos crescer, sonhamos crescer. Estamos aqui, a igreja está construindo um novo templo para que possa crescer. Mas vamos crescer e ser discípulos do Senhor. Vamos crescer com experiências no Senhor. Vamos crescer com homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes do Senhor, discípulos do Senhor. 2 amém. Se eu falasse de outra forma aqui, vamos agora ter um aumento salarial, promoção no serviço, carros, casas, mansões. Você viu como mudou? É errado ter um carro melhor, uma casa melhor? Claro que não, jamais. Sonhe mesmo, mas o Senhor na frente. Mantenha os princípios, seja um discípulo, honra a Deus.
E para a gente caminhar aqui para as aplicações, porque nós temos aqui alguns momentos ainda de oração. Primeira aplicação dessa noite: o Senhor tem uma obra para você. O Senhor tem uma obra para você. Obrigado. Por um momento eu pensei que eu estava sozinho aqui, gente. O Senhor tem uma obra para você. Assim como Paulo e Barnabé foram separados para cumprir um determinado serviço no Senhor, o Senhor tem também para você. Uma obra para você, um desafio para você, uma missão para você. É para todos. A sua missão é diferente da minha, mas todos nós temos uma missão, em ser discípulos para louvar ao Senhor. Assim como o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a missão, Deus tem uma obra específica para você. Ele te chamou para algo único e significativo no reino de Deus. Uma pergunta para nossa reflexão: o que você, faça essa pergunta para você mesmo, fizemos para o Senhor nesse ano? Não vale respostas como: vim para a igreja, vim para o culto de oração, vim para o estudo bíblico, culto das mulheres, para EBD. Não vale isso. O que você fez para o Senhor, no seu serviço, na sua casa, na vizinhança. Você é parte do plano de Deus para multiplicar sua obra na terra. Você é parte do plano de Deus. Isso, queridos, Deus conta com você. Já parou para pensar nisso? Deus conta com você. Não é só o pastor, os pastores, as pastoras, os ministros. Deus conta com cada um de você. Qual a sua responsabilidade no discipulado? Está disposto a ser enviado por Deus e fazer a diferença? Convite para essa noite. Está disposto a ser enviado pelo Senhor? Paulo e Barnabé estiveram dispostos e foram obedecer ao Senhor. Foram finalizar o serviço, voltaram, reuniu a igreja, contou os feitos do Senhor, que era isso que pulsava o coração deles. O que pulsa seu coração? Se eu descer aqui agora, pegar o microfone, levar até você e fazer uma pergunta: qual o seu sonho, qual o seu plano para amanhã, para esse ano ainda? O que você vai responder para mim? O que você vai responder para Deus? Passa mais um, por favor. 2. Anuncie o Evangelho e faça discípulos. Anuncie o Evangelho e faça discípulos. Aonde? Em casa, no serviço, faculdade, na comunidade. O discipulado começa com um compromisso pessoal de viver a palavra de Deus e compartilhá-la com outros, seja em casa, no trabalho, onde você estiver. Anuncie o Evangelho e faça discípulos. Pastor, eu vim para a igreja neste domingo, na véspera de um feriado, na véspera do retiro de casais, quase chegando ao acampamento dos adolescentes, dos jovens, e tu vem me falar para fazer discípulos. É isso mesmo. Queremos bênçãos, queremos vitórias, queremos alegrias, queremos realizações. Vamos começar também a querer ser discípulos e ganhar vidas para o Senhor Jesus? Precisamos, para ontem. Não queremos inchaço. Já deu exemplo aqui, para ser inchaço é muito fácil. Queremos que a igreja cresça de discípulos do Senhor Jesus.
E o discípulo está preocupado com as coisas do céu, com a eternidade, e não com as coisas materiais, com as coisas humanas. Uma pergunta para reflexão: você tem compartilhado o Evangelho com aqueles ao seu redor? As pessoas ao seu redor sabem que você é crente? Sabem que você é cristão? Sabem que você é um protestante, que a sua fé está em Cristo, o Senhor Jesus? Não basta apenas falar de Cristo. Vamos avançar. Precisamos também ensinar, guiar outros, para que eles também se tornem discípulos comprometidos com a palavra de Deus. A nossa igreja, nós não temos uma sala de discipulado. Vocês já perceberam disso? Nós não temos uma sala de discipulado. Algumas igrejas, nada contra, algumas igrejas pegam pessoas que querem se batizar e colocam nessa sala do discipulado, até se batizar, se batizou, essa sala tem essa função. Aqui nós temos um curso para quem é batizado, um outro curso para quem quer tornar-se membro dessa igreja, mas o discipulado é contínuo, precisa continuar, é o dia a dia nosso, nossa vida precisa glorificar ao Senhor. Não é um momento, não é um ponto que é ser discípulo, é muito mais do que isso. Passa mais um, por favor. E a terceira: caminhe com os discípulos, exortem-os para permanecerem firmes na fé. A pergunta que eu faço para você, igreja: você tem caminhado com os discípulos do Senhor? Você tem caminhado de coração, de verdade? Sabe que essa pergunta parece simples demais, mas é, por outro lado, muito profunda. Sabe por quê? Porque esse auditório lindo aqui de domingo à noite, nós ficamos muito felizes que todo mundo está aqui. Mas quando a gente vai fazer alguma ação, ou nos cultos da semana, esse público, ele abaixa para 10% a 20%. Ser discípulo do Senhor é muito mais do que está aqui nessa noite. Eu peço desculpas para você. Você veio nessa noite aqui para enriquecer, para crescer, para realização. E você está ouvindo a ser discípulo do Senhor. É porque o Senhor quis falar isso ao teu coração. O Senhor quer que você seja um discípulo, uma discípula dEle. É hora de, nessa atualidade, o que importa é o eu, as pessoas vão para o eu. Essa noite é desconstruir isso, para você obedecer e viver para o reino do Senhor. O discípulo não termina com a conversão, mas continua no cuidado e encorajamento constante. Reflexões. Você tem sentido falta de alguma pessoa que não está vindo para essa casa? Desanimou na fé? Sim, você tem sentido falta hoje que essa pessoa não está aqui na igreja? Você tem sentido falta de alguém que começou a ir para a igreja com você, mas não está? Você sente falta dessa pessoa? Vai atrás dela. Manda uma mensagem. Fala, vamos tomar um café, vamos comer um hambúrguer, vamos na pizzaria, vamos no parque, vamos correr, vamos andar. Vamos abrir o leque, queridos, em nome de Jesus. Aqueles são novos na fé. Quem aqui se batizou esse ano? Tem alguém aqui? Se batizou, glória a Deus.
Quem aqui está na sala de batismo? Alguém na sala de batismo? Glória a Deus. Igreja, como que nós temos abraçado essas pessoas que foram batizados ou estão na sala de batismo? Já trouxemos eles para caminhar conosco? Você já trouxe ele? Já faz parte do seu círculo de oração, de amizade? Tem se dedicado a fortalecer os discípulos ao seu redor, exortando-os a permanecer firmes na palavra? Como igreja, devemos estar comprometidos uns com os outros, oferecendo apoio espiritual, oração e ensinamento contínuo, para que ninguém se desvie do caminho de Cristo. Ser discípulo do Senhor. E nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos te desafiar a você ser um discípulo, uma discípula do Senhor. Para isso acontecer, é menos de você, de verdade, é menos dos seus pensamentos, é menos dos seus cursos, é menos das suas vontades, é menos de você, é mais do Senhor. E se você está entendendo essa palavra, em ser discípulo, se você entendeu, você hoje vai ser desafiado para se posicionar, para ontem. Mas ainda tem umas frases aqui de efeitos. Passa próximo, por favor. Mais uma vez, desculpa pela letrinha pequena, mas eu vou ler para vocês, tá bom? Primeiro, discípulos não apenas seguem, eles formam novos discípulos. Eu gosto muito daquele exemplo do apóstolo Paulo, que ele fala assim, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou. Vamos ter essa coragem hoje? Sejam meus imitadores, mas a frase precisa continuar. Como eu sou de Cristo. Para quem gosta de futebol, é boleiro, vou dar um exemplo aqui, né? Quando vem uma bola assim, e você mata no peito, aquela categoria, isso é para poucos, não é? Isso mostra que você tem uma habilidade, né, Daniel? Habilidade no futebol. Habilidade que poucos conseguem. Você vê uma pessoa praticando esporte, qualquer esporte, você fala assim, essa pessoa, ela tem essa habilidade, ele é bom nisso que ele está fazendo. E para o reino, vamos ter habilidade também na palavra do Senhor, em ser discípulos, vamos? Vamos ser discípulos? Discípulos formam discípulos. Discípulos formam discípulos. Vamos ser discípulos. Vamos virar a chave. Chega de inchaço. Chega de ser mais eu, chega disso. O discípulo não termina em você. Ele começa através de você. Quando um discípulo decide discipular, o reino de Deus se multiplica. E aí aí é legal, aí é sadio, aí é gostoso demais. Porque você está sendo discípulo e está se multiplicando. A igreja local vai crescer em discípulos. Não vai inchar, vai crescer em discípulos. É totalmente diferente. 3 amém. Poderia ser mais, mas tudo bem, perderam a oportunidade. Passa mais um, por favor. Você foi alcançado para alcançar. Discipulado é o coração da missão. Você foi alcançado para alcançar. Perceba que é contínuo. Não pare em você. Alguém ministrou, alguém pregou para você, alguém investiu tempo na oração, no estudo da palavra, alguém investiu a vida para ter você aqui. Mas não para aí.
Vamos continuar. Precisamos continuar. Em quem você tem investido tempo? Em quem? Vai precisar depender só de pastores, ministros, evangelistas mesmo? Ser discípulo é viver a palavra e torná-la viva na vida de outros. É menos eu e mais do Senhor. A igreja cresce quando cada membro decide discipular alguém. Vai ter desafio em discipular alguém. Ainda neste ano, quem que o Senhor vai enviar para você para discipular? O que é discipular? É você, além de pregar, além de convidar para vir à igreja, além de convidar para vir para o encontro de jovens, adolescentes, casais, é além disso, é você estudar a palavra, chamar para perto, chamar para você falar do reino de Deus. De verdade, eu só gostaria que levantasse a mão, de verdade mesmo, para aqueles que tiveram uma experiência esse ano com esse exemplo que eu vou citar agora. Se você não teve essa experiência, fique em paz, fica tranquilo, mas não minta, não cometa esse pecado agora. A pergunta é: você recebeu pedido para orar por alguém este ano? Um exemplo, a pessoa chegou em você: ora pela minha vida, eu estou precisando de oração. Muito bom. Alguns não levantaram a mão. É tempo de mudar. É tempo de mudar. Amanhã, você vai lembrar de alguém, hoje você vai lembrar de alguém, você vai mandar mensagem, você vai se aproximar de alguém, você vai ser um instrumento do Senhor. E essa igreja aqui vai crescer mais de discípulos, não de inchaço. Em nome de Jesus. Não vamos depender somente dos pastores evangelistas. Eu vou fazer parte dessa obra. Eu vou discipular alguém. Esse é o desafio para você. Mas e os meus problemas? E as minhas vontades? E eu agora, como que eu fico com isso? Você tem suas dificuldades, suas necessidades, mas você vai virar a chave e você vai ser discípulo. Nessa tempestade que você está passando, essa dificuldade, você vai se permitir a ser discípulo do Senhor. E o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim: ele perdeu um bem material, a vida dele está desse jeito, mas ele continua sorrindo, pregando, falando de Cristo, porque ele teve experiência com o Senhor. O discípulo não é um ministério, o discipulado não é um ministério, é o estilo de vida de quem segue Jesus. É um estilo de vida. Igreja, a igreja do Senhor só cresce e se expande quando cada um de nós se compromete com o discipulado. Paulo e Barnabé nos mostraram hoje que o discipulado não se limita apenas a um simples aprendizado, mas é um processo contínuo de multiplicação. Paulo e Barnabé estavam orando com a igreja de Antioquia, estavam em comunhão, estavam buscando ao Senhor, foram separados para a obra, fizeram a obra do Senhor, ganharam discípulos, pregaram, mas eles voltaram. Reuniu a igreja e continuou falando do Senhor Jesus.